pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui participando desse primeiro encontro de egressos e alunos aí, né, do mestrado em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias. Eu sou o Fábio Reggioli, eu sou aluno egresso do curso. Eu entrei no mestrado em 2016, né? Depois de vários anos, acredito, como todos aí, de talvez pensarem um pouco, tentarem analisar todo o mercado, analisar realmente quais eram os seus objetivos, e eu achei o momento certo, né, em 2016 ali, adentrar a esse programa de mestrado. Então, eu sou professor universitário, atuo sempre nessas áreas aí de marketing, de produto, alguma coisa correlacionada aí aos serviços, mas todo sempre nessa área de marketing. Então, como eu disse, eu sou um profissional de marketing aí de formação, ok? Trabalho em várias instituições de ensino, não só em Londrina, mas também no Paraná, principalmente com cursos de pós-graduação, sempre focado nessa área, ok? Dentro de todo esse processo de ensino, principalmente de aprendizado, o mestrado me trouxe muitas questões relevantes aí na minha vida profissional. Em primeiro lugar, foi a abertura realmente que esse mercado te dá, né? Vamos pensar assim, você sai de um curso de graduação, de uma especialização, e o peso do mestrado, ele tem um grande diferencial, vamos dizer assim, dentro de toda essa vida acadêmica. Então, portas começaram a se abrir a partir do momento que eu me tornei um egresso ou um aluno do programa. E isso é muito interessante de você pensar. Portas que talvez não se abririam, elas começaram a se abrir a partir do momento aí que você tomou essa decisão de adentrar num diferencial, participar ou ser, por que não, um diferencial dentro do mercado perante os outros colegas que você acaba tendo aí, né, de profissão. Eu saí de uma área de mercado para entrar numa área de ensino, né, e para mim foi um baque muito grande, porque tinham disciplinas na qual nós, como profissionais de mercado, nós não tivemos na nossa grade curricular no curso de graduação. Então, tivemos que se esforçar, digo tivemos no plural, porque não só eu, mas tive vários colegas ali que também fizeram parte, vamos dizer assim, vieram da mesma área na qual eu pertencia, então nós tivemos que se redobrar um pouco mais para entender todo esse processo. Então, a carga de leitura ou a carga de estudo, para nós, eu acredito, mais uma vez no plural, ou para mim, agora falando de uma forma no singular, ela foi um pouco diferenciada, porque você teve que se redobrar, vamos dizer assim, entender todo esse processo, colocando autores, vamos dizer assim, da qual você não estava acostumado no seu cotidiano. Tá? Mas isso foi muito gratificante, e com isso você acaba aí aprendendo e buscando novas linhas de pensamento que agregam sempre dentro do seu ambiente de trabalho. Tá? Então não é porque nós estamos ou eu estou num ambiente mercadológico, alguns dos autores na qual nós estudamos não cabe ou não caberiam dentro dessa parte acadêmica. Né? Tanto que um dos autores que eu mais estudei, o que eu mais busquei para fundamentar o meu trabalho, a minha dissertação, foi o Dewey. E eu me vi muito presente no Dewey, né? Nessa questão de empreendedorismo, de ser um cara que pensava muito além, talvez, das quatro paredes ali de uma sala de aula. Então ele incentiva e prega muito essa questão aí de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no seu cotidiano. Isso é muito interessante. E já pegando esse gancho, né, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Anderson de uma forma mais privada, exaltando aqui também todos os outros professores que nós tivemos no decorrer do curso, né? São mentes brilhantes, posso colocar dessa forma, pessoas com um quê de diferencial muito grande, pessoas que realmente buscam, pessoas que estão realmente interessadas em desenvolver toda essa questão do ensino e toda essa questão de pesquisa de uma forma extremamente acadêmica. Mas voltando ao professor Anderson, tive o prazer de trabalhar de uma forma mais
particular com ele, pelo fato dele ser o meu orientador, onde nós tivemos a ideia, né, na verdade, de criar uma interação entre alunos de duas vertentes, vamos dizer assim, da educação, tanto alunos da parte da graduação quanto alunos do ensino médio. Então, o meu objeto de estudo, o título do meu trabalho, foi o ensino de marketing pela integração, ou pela interação entre alunos, onde nós verificamos toda essa questão de oportunidades dentro do mercado e principalmente essas questões dos desafios dentro desse parâmetro. Então, para resumir um pouquinho como foi a minha pesquisa, nós criamos uma mini agência, vamos colocar assim, dentro de uma escola estadual aqui em Londrina, e segundo os diretores acabou sendo um projeto quase que pioneiro para o estado do Paraná, onde nós selecionamos alguns alunos do curso de graduação de marketing, de publicidade, e esses alunos eles tiveram a incumbência, vamos dizer assim, de ensinar algumas teorias de marketing para esses alunos do ensino médio. E esses alunos do ensino médio, eles colocaram em prática tudo aquilo que foi apresentado por esse aluno. Então nós estudamos um pouco essa questão de comunicação, essa questão da linguagem de aprendizado, né? E tivemos aí resultados fantásticos, onde os alunos do ensino médio, eles trouxeram resultados muito mais do que nós esperávamos para um aluno de ensino médio, vamos colocar dessa forma. Tanto que algumas das linguagens ou de algumas formas ou palavras, vamos dizer assim, que os alunos da graduação utilizaram, foi que tinham trabalhos ali, ou tinham falas que estavam superiores, vamos colocar assim, aos seus colegas de graduação. Então, dentro desse processo, a gente conseguiu entender que uma linguagem bem elaborada, uma linguagem passada de uma forma correta, ela traz frutos e traz grandes benefícios, tanto para a educação, quanto para todo o processo de ensino-aprendizagem, porque foi uma via de mão dupla, né? Tanto os meus alunos da graduação, na época, aprenderam muito com esses alunos, vamos dizer assim, no ensino médio e vice-versa. Lógico, sempre supervisionado tanto por mim, quanto pelo professor Anderson, dentro desse processo aí, né? Eu acho que, de uma forma resumida, né, bem simples, para a gente também não tomar tanto tempo aí de vocês, porque teremos outros colegas que também irão discutir. Eu acho que um vai agregar a fala do outro dentro desse processo. Foi uma experiência fantástica, não foi fácil, complexa, porque você tem que se dedicar e se dedicar muito. A minha agenda dentro do período de trabalho, eu tive que remodificar ela inteira, então eu abri mão de algumas coisas e fui colocando outras no lugar para que eu pudesse aí agregar e tentar trabalhar o mestrado de uma forma quase que 100%, né? Dentro desse processo de aprendizagem também. Então, a dica aí, aproveitem para os alunos todos os professores que vocês puderem, né? Aproveitem o máximo possível o tempo que vocês vão estar com ele, porque são de uma natureza única, tá? E a gente vê por esse próprio projeto, né, o que está acontecendo tudo, e a gente ainda consegue bater um papo, conversar, trocar uma ideia sobre educação, sobre o ensino e toda essa experiência que nós passamos como alunos desse programa. Então eu desejo aos professores, organizadores desse projeto, cara, toda a sorte do mundo, aos professores que estão dentro do programa, que vocês são diferenciados, e também desejo aí muito sucesso nessa empreitada. E aos alunos que aproveitem mais uma vez todos os minutos que vocês tiverem dentro de uma sala de aula com esses doutores. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alex, estou aqui a convite da professora Helenara, minha orientadora de mestrado. É um prazer estar aqui com vocês neste dia para falar um pouquinho sobre como foi a minha trajetória, o meu trabalho, né, o desenvolvimento de toda a minha pesquisa nesse período de 2 anos aí que nós fizemos aí a pesquisa junto, né, ao pessoal aí da turma de 2018. Bom,
Antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha carreira, falar um pouquinho sobre a minha trajetória de vida. A minha formação inicial é na área da tecnologia da informação. Então, eu fiz a minha primeira graduação em redes de computadores, isso já tem quase 15 anos, né? De lá para cá, então, eu segui minha carreira todinha nessa área. Trabalhei numa escola de educação profissional durante 13 anos. Nesses 13 anos, 10 anos eu fui coordenador de cursos. Então, na coordenação eu exerci atividades diversas, né? Dentre elas, o gerenciamento da equipe de professores, acompanhamento de resultados, elaboração de materiais didáticos, cursos que nós elaborávamos, oficinas, enfim, rotina de coordenação que acredito que todos aqui sabem como era, né? Foi um período que agregou muito na minha carreira, na minha vida profissional, isso porque eu era muito novo ainda, né? E com um cargo de responsabilidade e também com um desafio pela frente, né? Que você trabalhar na coordenação, querendo ou não, você acaba fazendo uma gestão também de pessoas, né? Mas, é o que eu sempre falo, todos os desafios que acontecem na nossa vida servem também para um crescimento, para um desenvolvimento. E eu sempre tive vontade de fazer o mestrado, né? Sempre foi assim algo que estava ali dentro dos meus objetivos principais de vida. Só que nessa escola eu tinha uma rotina de trabalho muito extensa, fazia 44 horas, né? Então era de segunda a sábado, todos os dias basicamente. Então era quase que impossível entrar num programa. E aí teve um período em 2010, mais ou menos, eu tive uma. Em 2009 eu fiz o seguinte pensamento, eu tinha muita vontade de entrar no ensino superior, né, trabalhar com ensino superior, mas naquela época já era difícil, né, para você entrar num ensino superior só com uma especialização, ou eu nem especialização tinha ainda, e eu pensei, bom, eu vou fazer o que é necessário, né, fiz a minha pós-graduação na Lato Sensu, né, aqui na Unopar, e escolhi metodologia do ensino superior, né, como especialização. E aí foi o momento que eu me descobri, né, era aquilo que eu queria, tive ótimos professores, né, um time de professores maravilhoso, né, essa especialização na época ela era presencial, não sei como que é hoje, mas foi um momento muito marcante. E aí, no final daquele... nessa época também conheci a professora Sônia Maria França, que foi uma das pessoas que fez diferença na minha vida, uma pessoa muito querida, me incentivava muito para eu entrar no mestrado. Inclusive, eu acredito que quando começou o mestrado aqui na Unopar, ela estava à frente ou trabalhando junto dentro da proposta. E eu falava para ela da minha angústia, da minha vontade, só que nunca, infelizmente, não dava certo, né? E o que aconteceu? Eu comecei, no finalzinho daquele ano de 2010, eu entrei então na faculdade a qual eu me formei. Comecei a dar aula, tive uma oportunidade, foi uma porta que abriu, na verdade. E até brinco que todos os lugares que eu estudei, eu já trabalhei, né? Então, é legal você poder voltar, né, primeiro como aluno e depois você ser professor naquele lugar, sei lá, acho que é uma valorização muito grande, né? Da casa, da instituição, né? A gente sabe, a gente conhece, né? Da onde a gente está. E o que aconteceu? Naquele ano, então, eu entrei na faculdade que eu trabalhava, foi uma porta que foi aberta, né, no ensino superior. E no ano seguinte, eu entrei na Unifil, instituição a qual eu estou até hoje. E também foi um marco muito importante. Então, eu comecei a trabalhar nos cursos de administração, com disciplinas de tecnologia da informação. E fui me apaixonando pelo curso, pelo contato com os alunos, pelo aquilo que eu estava aprendendo também, né? E a vontade de fazer o mestrado latente, né? Não tinha como tirar da cabeça, né? Só que aí eu não fazia mais 44 horas, eu fazia 64 horas, né? Porque eu tinha as 44 na escola, que eu trabalhava, né? E mais 20 na universidade. Bom, isso foi passando esses anos. Em 2013 eu comecei uma segunda graduação em administração
E junto a isso eu fiz uma formação pedagógica também, né? Uma formação complementar que eu precisava, né? Uma licenciatura, e eu encarei os dois cursos. Foi um tempo muito corrido, mas de muito aproveitamento, porque a administração também abriu muito espaço para mim. Já trabalhei em vários projetos, né? Hoje como professor de graduação, de pós-graduação, né? Enfim, são duas áreas que eu sou extremamente apaixonado, gosto muito e elas se casam bem, né? Administração e tecnologia, elas têm um vínculo muito próximo, né? Então sou feliz, mas faltava o mestrado. Aí um dia eu conversei com o gestor da escola que eu trabalhava e eu comentei com ele, olha, eu preciso fazer um mestrado. Há muito tempo que eu venho pedindo um espaço, né? Porque cada ano o programa ele tinha uma carga, uns períodos que as aulas aconteciam. Eu me lembro que teve um período que ela acontecia mais final de semana, teve um período que acontecia acho que a cada 15 dias, né? E aí eu falei para ele, e ele disse para mim assim, Alex, o que você tem, para mim já é para nós na empresa já é suficiente. Um mestrado não vai agregar em nada para nós, né? Então eu não posso dizer para você que eu vou te liberar, porque a gente não libera horas para ninguém. E isso, como eu disse, né? Para nós o que você precisava ter é um curso superior. E eu já estava nessa época aí mais ou menos já tinha aí uns 12 anos de casa, né? Eu pensei, bom, se eu ficar 20, 30 anos vai ser isso mesmo. E aí eu firmei no meu propósito, né? Saí dessa instituição depois de 13 anos e me dediquei somente à docência, né? Até o pessoal brinca, né? O que você faz? Você trabalha em alguma empresa? Aquela mesma história, não, só dou aula. E de fato, né? Há 7 anos eu estou como professor 100%. Não me arrependo, foi uma decisão muito importante na minha vida. Foi o momento que eu me dediquei, eu fui conhecer projetos que antes eu não conhecia, participar de atividades que antes eu não participava, e eu poderia ter um tempo para estudar. E aí, em 2017, surgiu a oportunidade de entrar no programa. Fiz uma disciplina especial com a professora Helenara, né, a qual muito me identifiquei. E a gente conversou um pouco, né? Eu falei os meus anseios para ela na época, né? E ela falou: não, faz o processo, vai lá, né? Você participando do processo, indo bem nas avaliações, a gente pode continuar assim, por que não, né? E eu fiz o processo naquele ano, final de ano, consegui a aprovação e 2018 foi um ano marcante, maravilhoso, um ano especial. Foi um ano que eu conheci amigos, né, novos, que estavam lutando pelos mesmos objetivos que eu, mas a nossa turma era uma turma muito heterogênea, multidisciplinar, tinha alunos da enfermagem, do direito, tinha alunos de história, né, alunos de diversas áreas, da administração, que era o meu caso, tinha da TI, enfim, vários cursos, vários cursos. E a contribuição era maravilhosa. Conheci ótimos professores. Olha, saudade mesmo dos professores. Eu não posso dizer que eu tive uma aula ruim, né? Foi um período muito bom mesmo de aprendizado. Só que foi um ano que passou assim voando, né? A gente, eu falo assim, o pessoal queria fazer os créditos e cair fora, né? Em geral é isso, né? E eu fiz quase todas as disciplinas, fiz além do que precisava, porque eu tinha prazer de estar ali. Olha que importante. Se um gestor falava que para mim aquilo não era importante, a outra gestora que eu tive, que era a coordenadora que eu trabalhei, inclusive foi aluna do programa, né, a professora Denise, uma pessoa muito especial também, ela contribuiu comigo, né? Ela falou: não, vai lá, você faz, fica o tempo que você precisa e depois a gente ajusta aqui. Então, todas as horas que eu me dediquei ao programa, né, eu paguei essas horas, obviamente. Então, eu vinha para as aulas, né, tinha vezes que saía da aula às 5h30, 6 horas, corria, 6h10 já estava na instituição, né. Era assim, pauleira, foi um período que acho que para todo mundo, né. E aí, 2018, aí finalzinho de 2018 a gente tinha que apresentar o projeto, né? E aí era a grande dificuldade, né? Porque todo mundo tinha que fechar o que ia trabalhar na pesquisa e o Alex estava chegando setembro, outubro, né? E eu não tinha ainda exatamente o que eu ia trabalhar.
E um dia, participando de um grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa nosso que eu participo até hoje, excelente grupo, coordenado pela professora Andréia e a professora Helenara, né? Eu estava ansioso porque eu queria fechar a minha pesquisa, eu sabia do nosso potencial, sabia que tinha condições, mas não queria fazer uma pesquisa qualquer, né? Assim, a coisa caminhava para um sentido que não era o que eu queria, né? O que eu fiz? Eu manifestei a minha ansiedade, expliquei o que eu queria ver. Até então, eu e a professora tentava fechar a nossa conversa, né? E ela sempre falava assim, olha, a gente vai fazer algo que você acha que é importante, mas também que seja importante para o curso, né? Que seja relevante para o nosso curso. E eu entendia perfeitamente. Só que tudo empurrava para a aprendizagem, né? E eu não sabia até então que ensino e aprendizagem eram processos diferentes, né? Já que a gente sempre usa esse termo, né? O processo de ensino e aprendizagem, né? E eu não queria focar na aprendizagem, porque ainda falava assim com elas, né? No grupo discutíamos isso. Eu não quero saber se o aluno aprendeu ou não, eu quero saber se a prática que eu estou aplicando, se a forma como eu estou ensinando está coerente, né? Se ele está chegando aquilo que eu estou aplicando. E quando eu soltei isso, né, que eu falei que não importava naquele momento para mim se o aluno aprendeu ou não, foi um ponto assim fundamental para a gente fechar o nosso trabalho. Por quê? Porque daí as professoras comentaram, o pessoal que participava do grupo falou: ah, pera lá, se ele não quer saber se o aluno aprendeu, o foco não está na aprendizagem. Nós vamos trabalhar então, né, o ensino. E aí é outro viés. Aí muda-se autores, muda-se objetivos, muda-se problema de pesquisa, enfim. E eu saí tão aliviado daquele momento, né? Porque, ai, que bom, né? Até que enfim consegui mostrar o que eu queria, embora não soubesse que era separado essas duas situações, né? Aí eu tava aliviado de um lado e pro outro tava preocupado, mas e agora? O que que nós vamos fazer? E aí a professora foi nesse momento ela foi fundamental. Ela começou a me mandar artigos. Teve um dia que ela participou de uma banca, né, de algum aluno algum aluno que ela participou de banco de mestrado, e lá ela ouviu, né, sobre alguns tipos de conhecimentos tecnológicos, né, pedagógicos, e ela mandou para mim, lembro até hoje, ela mandou para mim um texto e pediu para eu ler, falou que ela tinha o livro, que ela poderia me emprestar, né, e eu comecei a ler, e eu descobri o foco da minha pesquisa, que era então os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos de conteúdo, que era desenvolvido, chamado modelo TPEC, né? E que foi desenvolvido então por Coilers Misra, que são dois autores norte-americanos, e que eles falavam dessa influência, né, desses três conhecimentos que o professor precisa ter. Aí eu falei assim, não acredito, gente, é exatamente isso que eu estou buscando. E aí eu fui saber mais sobre aquilo, né? Aí eu cheguei a consultar, eu precisava saber de onde veio o modelo TPEC, né? Porque os autores começaram a estudar isso a partir de 2005 para cá, mas a base não estava neles. E aí fomos. Aí chegamos a Schumann, né? Schumann 87, que ele falava de dois conhecimentos que o professor precisava ter que eram fundamentais: o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. E eu li muito, nossa, eu devorava aqueles artigos, aqueles livros, porque era coisa que eu gostava, achava maravilhoso. Aí eu começava a conversar com a professora, a gente interagia por WhatsApp, a gente ligava para ela, teve vez de eu mandar áudio, coitado, né? Mandei áudios, acho que uns 4 ou 5 áudios de uma vez, de 5, 7 minutos. Por quê? Porque eu estava vislumbrado, né, com a pesquisa. Eu estava assim encantado mesmo, né, com aquilo que eu estava pesquisando, né? E a gente começou firme a pesquisa em 2019. Passamos pelo comitê de ética, obviamente, né, que também foi um marco importante, foi tudo muito rápido, deu tudo muito certo, e começamos 2019 em cima da pesquisa. Bom, para isso, nós já sabíamos que o foco era no ensino. Então, nós precisávamos agora acertar como que seriam as atividades.
E aí nós elaboramos uma sequência didática, né, uma sequência didática composta por várias atividades e que eu deveria entender quais eram as contribuições, né, que o conhecimento tecnológico, pedagógico de conteúdo poderiam trazer para a minha prática docente. Então, eu estava focado no ensino, eu estava direcionando então toda a minha pesquisa em cima das minhas práticas e eu queria tecer reflexões em cima daquela sequência didática que eu trabalhei, né? Obviamente, era esse o caminho que eu ia seguir. Então, nós fizemos o planejamento, criamos toda uma sequência, as atividades que eu elaborei, né, eu mandava para a professora, ela validava isso junto com a equipe de professores que ela tinha, professores que eu não tinha contato, obviamente, para ver se estava certo, se tinha sentido, se os propósitos estavam corretos, né? E muitas das vezes ela chegava e falava, Alex, vamos acertar esse ponto, vamos ajustar isso, ajustar aquilo, né? Teve um momento que ela mostrou para mim que para eu fazer aquela atividade, eu tinha que saber se os alunos conheciam tais tecnologias, já que um dos IES, né, um dos conhecimentos que eu precisava descobrir era o conhecimento tecnológico, né? E aí nós chegamos ao entendimento que para eu aplicar uma atividade composta de uma determinada tecnologia, o aluno realmente precisava saber. Então nós fizemos uma atividade de ambientação, preparamos a turma, né? Fizemos lá um questionário, né, para saber se eles tinham conhecimento ou não. E o perfil dos meus alunos, que eram participantes da pesquisa, era um perfil assim de, maior parte, 70% dos alunos eram jovens de 18 a 21 anos. O mais velho na turma tinha 30 anos. Então é uma galera assim muito conectada, de muito fácil acesso às tecnologias, né? Eles tinham assim uma adaptação, né, muito próxima dos recursos. Então não tivemos dificuldade quanto a isso. Porém, uma coisa que a gente destaca na pesquisa, né, é que nem sempre o fato da pessoa ser uma adepta à tecnologia, usar um celular, mídias sociais, essas coisas, quer dizer que ele domina aquele recurso. Então, em muitos exercícios, nós querendo avaliar o conhecimento tecnológico, né, que foi aplicado nesse caso, né, do professor, a técnica do professor, tudo voltado no professor, eu via que em alguns momentos eu precisava fazer alguns ajustes, né? Então, como eu não estava avaliando o aluno e estava avaliando o professor, no caso eu, né? Então, a minha pesquisa foi uma pesquisação. Em algumas situações que eu passava determinados exercícios que eu vi que o aluno não tinha facilidade para trabalhar, então eu já imaginava que naquele ponto eu precisava ajustar o meu propósito, né? Então teve situações que, para cada situação daquela que eu estava pesquisando, né, eu fazia algum objetivo, né? Qual que é o propósito dessa atividade? Então, uma das situações que eu não esqueço foi quando eu estava avaliando o conhecimento pedagógico, né? Então, eu passei uma instrução de uma atividade para os alunos. Eu esperava que esses alunos fizessem, né, a atividade pelo computador, então ali demonstraria também a necessidade das tecnologias. E depois que eles terminassem a atividade, eles anexassem aquele exercício numa pastinha lá dentro do Google Classroom, que foi um dos softwares que eu mais utilizei na pesquisa, né? E aí eu passei a atividade, expliquei, orientei, né? Quando foi o dia que eu fiz a correção, eu notei o que os alunos fizeram, né? A maior parte fizeram certinho, mas teve um aluno que, ao invés de fazer atividade no computador, que era propósito, pelo menos que eu imaginava, ele fez no caderno, tirou uma foto e subiu o arquivo com foto no Google Classroom. A princípio eu falei, meu Deus, mas por que esse aluno fez isso, né? Depois veio a reflexão. Não ficou clara a forma como eu ensinei, a forma como eu transmiti aquilo para o aluno. Até mandei recadinho para ele, perguntando se ele tinha entendido. E ele falou que não, para ele, no entendimento dele, a forma como ele fizesse e entregasse estava bom. Então, a gente fez uma reflexão nesse momento, que nem sempre a forma como a gente fala, como a gente ensina, demonstra determinado conteúdo ou planeja uma ação, ela é de fato concretizada na mente do aluno, né? Então aquilo ali foi um momento importante. Aí nós entrávamos, né, obviamente, né, com o que os autores falavam, o que Schumann dizia sobre isso, né? E assim foi todas as atividades. Então, foi um tempo corrido,
foram 8 atividades sequenciais que nós trabalhamos, depois entramos nas análises, né? E assim, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Porque eu consegui realmente fazer uma avaliação da minha prática. Na banca tive contribuições maravilhosas dos professores, né? Professor João e a professora professor João e a professora Beth. Opa, quase que eu esqueci o nome da professora aqui. A professora Beth foi maravilhosa, meu Deus do céu. Tive uma aula com ela no curso, né? E a gente ficou muito próximos, assim. Me encantei com a didática, com o conhecimento, com a humildade, né? Com a simplicidade que ela tem e um conhecimento maravilhoso, né? E a professora Beth era uma pessoa que eu falei para a professora Helenara, professora, eu quero ela na minha banca, né? Já que a gente podia indicar um professor, então ela era a professora que eu queria. E que contribuição que eles deram, maravilhosos mesmo, maravilhosas contribuições. E eu não esqueço de uma frase que a professora Beth disse, né? A professora Beth Prado, Alex, a sua pesquisa foi original. Você foi além, né? Você não precisava ter feito tudo isso. Você fez um trabalho de um doutorado, né? E assim, não tem o que mexer. A gente percebe o que você escreveu. É um trabalho feito com as suas mãos, né? Não tem cópia, não tem plágio, é íntegro. E eu digo para você já tem o doutorado aí, né, praticamente pronto, né? E aí a gente vai conversando, né? Ela comentou, né, o que a gente poderia ver para o futuro. E agora o tempo passou, né? Já tem aí quase um ano, né, que eu terminei. Sigo na reta aí na busca de continuar os estudos, obviamente. Acredito que se eu for continuar nessa mesma linha, eu posso ter um outro olhar, né? Já que eu foquei no ensino, poderia agora focar na aprendizagem, poderia trabalhar com professores, não faltam oportunidades, né? E eu quero dizer assim que o programa para mim foi maravilhoso, o período, o contato com a professora Helenara, uma pessoa especial, né? Uma pessoa que nunca me deixou sozinho, né? Nunca tive essa impressão assim, tô lá, me deixou, se vira. Não, pelo contrário, né? Quando ela sempre falava, Alex, olha, eu tô por aqui, se você precisar, eu tô por aqui, né? E eu sentia assim que ela tinha confiança que a pesquisa ia sair. Então ela me deu liberdade para trabalhar, para estudar, para fazer o que eu realmente buscava, né? Que era o interesse que eu tinha. Nunca quis fazer um trabalho por fazer. E eu digo para todos vocês aqui hoje, né? Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, da pesquisa que eu fiz, né? Desse momento que nós tivemos, né? Da escolha que eu tive, né? E eu vou levar para a vida. Claro, né? Se eu tiver a oportunidade de fazer o doutorado, né? Com certeza eu já tenho um caminho, um norte, né? E a minha expectativa é essa, continuar no ensino superior, que é que eu sou apaixonado, né? Fazer também o meu doutorado. Acredito que no tempo certo tudo vai acontecer. E eu espero que alguém que esteja assistindo esse vídeo, né, e também tenha seus objetivos, que vocês também possam conseguir, né? Com fé em Deus, boa vontade, a gente chega lá. Muito obrigado, um abraço para todos.